Boa tarde. Hoje eu vou continuar falando sobre o diagnóstico do autismo ou quando a gente está suspeitando desse diagnóstico. Quando a gente está suspeitando ou recebe o diagnóstico do médico de autismo, vou falar minha experiência, né? E também como eu conheço outras mães de autistas e participo de grupo no Face de mães de autistas, então eu vejo elas comentando bastante, né? Então não é uma coisa que aconteceu só comigo, não digo com todo mundo, mas muitas eu vi que passaram por isso, que é o sentimento de culpa. Uma vez eu vi numa mensagem, num link assim, que a mãe já nasce, a mãe a mãe já se torna mãe, né? Já se sentindo culpada, porque a gente se sente responsável por tudo que acontece pelo nosso filho. Mesmo a gente sabendo que muitas vezes não é nossa culpa, mas a mãe tem esse instinto, né? Então, quando tem esse diagnóstico, ou suspeita dele, muitas mães, inclusive eu, a gente não sabe as causas do autismo na hora do diagnóstico, da suspeita. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, será que foi a minha ansiedade na gravidez que prejudicou? Será que eu não estimulei direito? Então passa um turbilhão de sentimentos, de dúvidas e sentimentos de culpa. E eu, pelo que eu leio muito, até hoje não se sabe direito as causas realmente do autismo, né? Mas tudo leva, né, os estudos a crer que seja uma coisa genética, né? Então, com certeza a culpa não é da mãe, né? A culpa não é nossa. E essa culpa ela é muito ruim, porque ela traz sofrimento pra gente. E não ajuda, né? Não ajuda Que nem eu sempre acompanho uma psicóloga e uma fonoaudióloga especialista em autismo, né? Acompanho muitos as orientações delas, né? Na internet. E elas sempre falam, né? Isso até quando a criança não é autista também, né? É necessário que a mãe esteja bem para o seu filho estar bem. E a culpa, ela traz uma angústia, ela traz um sofrimento que com certeza não faz bem, nem para a mãe e nem para o seu filho. Mas é natural, eu percebo, eu passei por isso, muitas mães de autista passam por isso, esse sentimento de culpa, né? Passa um monte de coisa na cabeça, né? Ai, será que eu vou ser forte o suficiente? Será que eu vou conseguir? Né? Será que eu tive culpa, né? E é um sentimento muito ruim. E, além disso, como eu falei também nos outros vídeos sobre as características, sobre o diagnóstico, a criança autista, ela é, por mais que tem o leve, tem o moderado, tem o grave, mas mesmo se for leve, entendeu? Mesmo se a criança for muito esperta, é um cérebro que processa diferente. E as emoções são muito fortes, tem as crises. Então, muitas vezes a mãe, e eu também, já aconteceu comigo, né? É julgada. Porque parece que a criança é mimada, parece que a criança não tem limites, que tem muita birra. Claro que antes de ser autista é uma criança, né? Vai ter momentos que vai ter birra também, que vai ter manha, e a gente foi mais difícil, porque é difícil, né? A gente tem que cobrar, a gente tem que pôr limites, né? E às vezes a gente vai errar, às vezes eu erro, às vezes eu sou mole demais, às vezes eu sou rígida demais. Só que assim, a gente tem que pensar que nenhuma mãe é perfeita. E que nem assim, o autista, ele é atípico, né? E as crianças que não são especiais são neurotípicas. Uma criança neurotípica, a mãe já erra, né? Vamos pensar, vamos analisar as experiências que a gente tem, né? Com familiares, conhecidos, né? E tudo. Já de vez em quando erra. Às vezes, né? É rígida demais, às vezes não é firme como deveria ser. Agora imagina uma mãe de uma criança atípica, onde né, todo o processo é diferente. Mesmo que a criança, e isso até um neuropediatra do meu filho falou, né? A maioria das crianças autistas são inteligentes, sim.
O grau não tem a ver com a inteligência, sim com outros aspectos. Então, só que assim, ó, mesmo que ela, né, que nem o meu filho entende tudo, né? É muito esperto, sempre foi. Mas mesmo ele entendendo tudo, o psicológico dele é diferente. Então, eu vou ter que cobrar, vou ter que pôr limites, sim. Às vezes eu erro, sim. Cada dia a gente tenta melhorar, né? Mas ainda erro e vou errar, mas a gente vai, né? Não tô aqui pra passar a impressão de ser mãe, exemplo, que eu não sou. Mas a gente vai, que nem eu falei, aprendendo, né? E, que nem eu falei, uma coisa que eu já aprendi, que a culpa é uma coisa que só atrapalha, porque a gente tem que estar bem pra criança estar bem. Eu não faço terapia ainda, mas pretendo fazer. Eu acho que a mãe de autista precisa fazer terapia, porque só quem é mãe de autista sabe que é uma bênção, claro, é uma bênção meu filho, mas não é fácil não. Então, e que nem a gente falou, né? A gente tem que estar bem pro filho estar bem. Então a culpa é uma coisa que a gente passa por ela, mas que só atrapalha, né? Só atrapalha. E que nem eu falei, e na sociedade, muitas vezes por falta de conhecimento, por isso que eu acho que é tão importante o conhecimento, a gente também vai ser julgado, cobrado, criticado, porque as crises ou os momentos que eles têm as emoções, que eles perdem o controle das emoções, para quem não tem conhecimento, né, para quem não tem conhecimento sobre autismo, é falta de educação, é birra, é a mãe que não põe limite, ou assim, não, mas ele é autista, mas ela tá tratando ele como coitadinho, então por isso que ele tá assim, é culpa dela, né? Isso acontece, infelizmente, muito. Por isso que eu acho muita importância, muito importante, sabe? Por isso que eu acho que esse canal não é só também para familiares de autista. É importante também as outras pessoas se informarem. Por quê? Porque ele vai conviver com pessoas que não são familiares dele. E essas pessoas só vão entender e saber lidar com ele se tiverem conhecimento. E a não julgar também, né? Porque a gente falei assim, porque é muito ruim ser julgado. Né? É muito fácil criticar, muito fácil julgar, né? Mas não sabe o dia a dia daquela mãe, não sabe tudo que ela faz em casa, conversando, orientando, pondo limites e tal. E, né? Uma coisa que eu aprendi também, estudando muito sobre autismo, é a repetição. O autista ele vai ter que repetir 1000 vezes. Por exemplo, que é feio gritar, até ele aprender que é feio gritar. Já uma criança neurotípica não é assim. Então tem diferenças, né? Tem autistas que têm deficiência intelectual, que é, digamos assim, um retardo, né? Um retardo mental. Tem autistas que têm inteligência normal, assim, um QI normal, assim, na média. E tem autistas que têm inteligência acima da média. O meu tem inteligência, digamos, normal. Mas não significa que por isso seja fácil lidar com ele, né? Que eu falei, porque tem todo aquele psicológico que é diferente, todo aquele cérebro que processa as coisas diferente, né? Então é bem complicado. Então a cada dia a gente aprende. Claro que a gente erra, às vezes a gente percebe assim, não, mas eu também tenho que ser mais firme, né? Não é, né? A gente vai para outro caminho e tal. Mas, como eu te falei assim, nessa parte do diagnóstico ou suspeita do diagnóstico, muito importante, né, que as pessoas apoiam ou simplesmente não julguem, porque é muito fácil tu julgar quando tu não tá vivendo aquela realidade, aquele dia a dia, né? Ou quando tu não sabe como é que funciona o cérebro de um autista, entendeu? Ele funciona muito diferente, muito mesmo, né? Por exemplo, se alguém gritar com ele pega medo daquela pessoa. Uma criança neurotípica não é assim. Mas não significa que não é para xingar, não é para pôr limites, porque claro que tem que educar. A criança autista, antes de tudo, é uma criança, tem que ser educada, eu xingo meu filho todos os dias. Mas às vezes o tom de voz para ele já faz toda a diferença. Entendeu? Quanto mais baixo eu falo, mais calmo eu falo, menos ansiedade gera nele.
Então, são detalhes que parecem detalhes, mas que fazem toda a diferença na vida de um autista ou na educação de um autista. Entendeu? Assim, então, é, não é simples não. Parece ser simples, mas não é. Né? Não dá pra... tem que tratar... Claro, eu procuro tratar ele como uma criança, mas só que em certos momentos tem que ser diferente sim. Tem que ser diferente sim, que a gente falei, o tom de voz. Teve pessoas que ele pegou, pessoas que gostam dele, pessoas que nunca fizeram nada de mal pra ele, mas que ele pegou implicância ou medo na cabecinha dele, simplesmente porque na hora de chamar atenção elevaram muito a voz. Entendeu? Claro que essa pessoa não fez com má intenção, é falta de conhecimento, sabe? Por isso que eu falo que é muito importante, sabe? O conhecimento para melhora da criança, né? E para melhora da mãe também. Porque às vezes o estresse, às vezes é lá fora, né? É com a criança, mas é lá fora também. Com os julgamentos. Eu já senti muita culpa. Eu deixei de trabalhar para cuidar dele. E tem muita gente que, mas podia dar um jeito, podia trabalhar. Entendeu? Muito julgamento, muita crítica. E a gente tem que aprender a não dar bola porque os outros falam. E muitas vezes a falta de conhecimento, porque meu filho tem terapia quase todo dia. Entendeu? Se eu fosse pagar alguém para ficar com ele, ia todo o salário se eu fosse trabalhar fora. Então é fácil julgar, é fácil, né? Ainda mais quando a gente não tem o conhecimento e a gente não vive aquilo que a gente, mãe de autista, vive. Entendeu? Mesmo que a criança que nem é inteligente, as pessoas veem que ela entende tudo. Meu filho entende tudo, mas tem vários momentos que ele processa diferente e que causa bastante dificuldades. Eu vou parando por aí para não ficar tão extenso o vídeo, mas nessa segunda parte do diagnóstico é isso que eu quis dizer. Né? A questão da culpa nas causas do autismo e a importância do apoio dos outros, né? Para a mãe ficar bem, consequentemente, seu filho também ficar bem, tá? Então vou parando por aí, no próximo vídeo a gente continua. Muito obrigada pela atenção. Tchau.